Toda floresta possui um outro lado. Possui segredos, mistérios. Possui portas ou portais que, quando abrem, a realidade é transformada em um pesadelo jamais imaginado. Em outubro de 1976, dois rapazes saíram para passar 3 dias explorando uma enorme caverna no interior de uma reserva florestal. Uma semana depois, seus corpos foram encontrados 2 quilômetros da caverna. Segundo o legista da época, os 2 rapazes não possuíam nenhum sinal de violência e que certamente morreram de exaustão, desidratação e fome. Provavelmente perderam o juízo e saíram caminhando como 2 loucos sem comida ou água. Disse o legista. Os familiares e amigos não conseguiam entender. Afinal, os 2 rapazes eram saudáveis e fortes. E além de terem levado comida o suficiente para 4 dias, acamparam na beira de um córrego. Em julho de 2019, 4 amigos estudantes de biologia saíram para passar uns dias acampados naquela mesma reserva florestal. Nilo, 22 anos, Caio, 23, Lúcio, 24 e Jonas, 22. Depois de uma semana e nada deles retornarem, os familiares resolveram pedir ajuda às autoridades florestais. Mais ou menos 1 quilômetro da velha caverna, os guardas encontraram Caio, sentado debaixo de uma árvore, desidratado, morrendo de fome e completamente desorientado. Ao perguntarem sobre o paradeiro dos outros 3, Caio disse chorando que não sabia. E depois de algumas horas, ele contou uma história simplesmente inacreditável e assustadora. Esta é a história que Caio contou. Na segunda-feira pela manhã, nós saímos em direção da floresta, com a intenção de coletar e pesquisar algumas coisas. Por volta das 2 da tarde, a estrada acabou. Nós agarramos o que havíamos levado e saímos caminhando procurando por um lugar para acampar. Mais ou menos 1 hora depois, encontramos um lugar na beira de um córrego que parecia ideal para realizarmos o que pretendíamos. Ali armamos nossas barracas, preparamos uma fogueira, esquentamos algo de comer e ficamos conversando sobre o que víamos. A mata estava viva. O canto dos pássaros, o zumbido dos insetos, a brisa e o suave ruído das águas do córrego combinavam uma sinfonia de paz e tranquilidade. Lá por volta das 20 horas, uma pequena luz apareceu a uns 200 metros do acampamento e do outro lado do córrego. Parecia a luz de uma lanterna andando de um lado para o outro por entre as árvores. "Vocês estão vendo?" perguntou Lúcio. Pensando ser um caçador, Lúcio levantou, aproximou da beira do córrego e gritou: "Ei, amigo, já matou alguma caça?" Ninguém respondeu e a luz apagou. "Não pode ser caçador. Estamos muito longe de tudo", disse Jonas. Daquele momento em diante, a beleza e a tranquilidade do lugar foram dando lugar à preocupação. Pois se não era um caçador, quem podia ser e qual era a sua intenção? E ali ficamos por um bom tempo de olho no mato, esperando a luz voltar e o suposto caçador aparecer. Mas a luz não acendeu e ninguém apareceu. Hora depois, colocamos mais gravetos na fogueira e fomos dormir, cada um em sua barraca. E as horas passaram. Às 23 horas e pouco, eu acordei com o barulho de passos ao redor do que restava da fogueira. Eu abri o zíper da minha barraca bem devagar e, para minha surpresa, vi Jonas sentado olhando para o mato. Eu saí, coloquei mais gravetos na fogueira, sentei ao seu lado e perguntei: "Tá sem sono?" Jonas não respondeu. Continuou calado e olhando para o mato de uma maneira estranha. "Jonas, você está bem?" perguntei.
Nós não estamos sozinhos, Caio. Eu sinto uma presença estranha ao nosso redor. Respondeu Jonas, sussurrando e olhando para o escuro. Quem, Jonas? De quem está falando? Da luz? Não fique preocupado, meu amigo. Com certeza era somente um caçador que não quis aparecer. Sei não, Caio. A impressão que tenho é que corremos perigo, e isso me assusta. Respondeu Jonas. Ao ouvirem nossa conversa, Nilo e Lúcio também levantaram, e depois de alguns minutos convencemos Jonas a voltar para sua barraca e tentar dormir. Eu passei o restante da noite espantando com qualquer ruído que eu via e pensando nas palavras de Jonas. No dia seguinte coletamos algumas coisas, fizemos algumas pesquisas, banhamos no córrego e no fim do dia sentamos ao redor da fogueira para descansar, comer e conversar. A tranquilidade parecia ter retornado. Porém, mais ou menos à mesma hora da noite anterior, a luz voltou a aparecer do outro lado do córrego. Já não era apenas uma luz. Agora eram duas. Duas lanternas. Lúcio levantou e voltou a gritar, perguntando quem estava acampado por ali. E como antes, ninguém respondeu, e as duas luzes apagaram. Nós já não sabíamos o que pensar. Se antes um caçador assustava, dois apavoravam. Principalmente pelo fato de não termos nenhuma arma, além de facas e facões. Poucos minutos depois, já mais calmos, fomos deitar. E lá por volta das 2 da madrugada, acordamos assustados com gritos estranhos de diferentes lugares. Um do outro lado do córrego, onde estavam as luzes, e um outro às nossas costas. Duas pessoas que gritavam falando em um idioma que ninguém conseguia entender. Quem pode ser? O que será que estão dizendo? Perguntei. Seja o que for, não parece nada bem, disse Nilo, jogando terra nas brasas que restavam da fogueira. Vamos embora antes que seja tarde demais, disse Jonas apavorado e olhando para o mato. Os gritos duraram uns 10 minutos e pararam. Nós passamos o restante da noite sentados do lado de fora das barracas, calados, preocupados e com medo. Quando o dia começou a clarear, decidimos que já não era seguro passar mais uma noite naquele lugar. Que o melhor a fazer era dormir por umas 2 ou 3 horas e depois pegarmos a estrada de volta. E assim fizemos. Quando acordamos por volta das 9, notamos algo estranho. O mato ao nosso redor estava em completo silêncio. Não era aquele silêncio de paz das manhãs. Era um silêncio diferente, como se o mato fosse um outro. Sem pássaros, sem insetos e sem brisa. Até a água do córrego parecia ter calado. Alguém viu Jonas? Para onde ele foi? Perguntou Nilo com os olhos arregalados. Jonas não estava em sua barraca. Ele havia saído sem levar nada das suas coisas. A princípio, pensamos que Jonas havia saído para dar uma volta ao redor do acampamento. Talvez ir até o outro lado do córrego para ver o que encontrava. Porém, os minutos foram passando e nada dele voltar. A preocupação foi aumentando e saímos chamando e procurando por algum sinal, algum rastro, alguma coisa que pudesse indicar que direção Jonas havia seguido. Não encontramos nada, nem dele ou de qualquer outra pessoa. Tentamos ligar e pedir ajuda, mas não foi possível. Nenhum dos 4 telefones possuía bateria, apesar de terem sido carregados e nunca usados. Nós não sabíamos o que fazer. A preocupação e o medo de alguma coisa ruim ter acontecido com Jonas apavorava. Pensamos deixar tudo para trás e ir embora pedir ajuda. Mas e se Jonas voltasse? Também pensamos em ficar e esperar por ele. Mas e se ele não voltasse?
Em comum acordo, decidimos que um de nós iria pedir ajuda, enquanto os outros dois ficariam no acampamento esperando. Como eu era o dono do carro, Nilo e Lúcio acharam melhor que eu fosse e voltasse antes do anoitecer. Eu abracei cada um dos dois e saí caminhando apressado em direção ao carro. Ao caminhar mais ou menos por uns 20 minutos, eu já não sabia onde estava. O mato parecia um outro completamente diferente. Eu pensei que tivesse errado de caminho, mas eu tinha certeza que não. Algo estava errado e eu sentia. Eu segui caminhando, implorando a Deus que me ajudasse e me livrasse daquele pesadelo. Infelizmente, horas passaram e nada de encontrar o carro. E quando já escurecia e não aguentava mais caminhar, sentei ao lado de uma fogueira apagada na beira de um riacho. O mesmo lugar onde havíamos acampado. Mas onde estava Nilo e Lúcio? Onde estavam as barracas? Tentando controlar o meu desespero, pensei que Jonas havia retornado e que juntos saíram a esperar onde havíamos deixado o carro. Eu resolvi descansar um pouco antes de sair mais uma vez. Deitei e rapidamente peguei no sono. Poucos minutos depois, eu acordei com os mesmos gritos estranhos de antes. E logo em seguida, uma luz apareceu do outro lado do córrego. Depois outra e outra. Em questão de segundos, várias outras luzes apareceram por toda parte e ao meu redor. Meu pavor era tanto que permaneci no mesmo lugar, à mercê das luzes, ou do que fosse. E pouco a pouco as luzes foram aproximando e aumentando de tamanho. E tudo acabou. Segundo os guardas florestais, Caio não tinha a menor ideia de quantas horas ou dias haviam passado, ou onde havia estado todo aquele tempo. Após dias buscando por Nilo, Lúcio e Jonas, no perímetro de quase 10 quilômetros, a busca foi dada por encerrada. O paradeiro dos 3 estudantes e de todos os pertences do grupo continua até hoje um mistério impossível de acreditar ou compreender.